No princípio, era o sexismo. Digna Davi ficou conhecida como o anjo bom da androginia. Em vida, foi famosa como David Bowie. Nasceu em Londres em 1947 e desde muito cedo demonstrou seu amor pela invenção de novas formas de vida, pela valorização dos corpos não hegemônicos e pelas existências dissidentes. Seu gosto pelo hibridismo a fez ficar conhecida como camaleoa do rock, dada sua capacidade de constante transformação de sua imagem. Desde suas primeiras aparições, Davi sempre deixou claro que não desejava se encaixar nos padrões do sistema sexo-gênero tão valorizados na sociedade ocidental. Digna Davi não apresentava características marcadamente femininas nem marcadamente masculinas, e apesar de ter sido registrada como menino, possuía já no nascimento os dois órgãos sexuais bem definidos, tanto internos quanto externos. Sua aparência ambígua atraiu multidões de pessoas que também não se adequavam aos padrões heteronormativos e viu na existência de Digna Davi a possibilidade relacional necessária à formação de suas subjetividades. Poxa, Maria sempre foi muito cobiçado, sempre foi um orixá muito belo, muito lindo. Um orixá, de certa forma, andrógeno. Um orixá que se vestia com todas as cores do arco-íris. Para se comunicar, Digna Davi escolheu como ferramenta a arte. Por atingir as grandes massas, optou pela música. Começou a compor ainda na adolescência e desde então passou a se dedicar à luta pela liberdade e igualdade das diversas formas de vida humana. Usou o próprio corpo para propagar novas possibilidades, novas linguagens, novas leituras. A dúvida, presente em sua aparência física, era tensionada e esgarçada enquanto poética. Davi trabalhava em cada detalhe de suas criações para gerar ebulição nos discursos clichês sobre a natureza e a cultura.
muitas vezes chamada de monstro, apropriou-se e ressignificou o termo para demonstrar que a corporificação da diferença amplia a experiência humana, construindo e constituindo seres com muito mais capacidade de relação e expansão. Sua postura publicamente intersexo e bissexual transformou o que era conhecido como disforia de gênero, movendo tal condição da categoria de sofrimento para o estado de desejo humano. Corpos que pouco tempo antes eram socialmente indesejados e muitas vezes mutilados logo após o nascimento, foram ressignificados dentro das antigas estruturas de hierarquia de gênero, sendo milagrosamente responsáveis pelo fim da relação eu versus outro, que perpetuava desigualdades injustificáveis. Amém. Sua impressionante força transformadora, ativada por cada uma de suas ações, fizeram com que Digna Davi fosse popularmente reconhecida como santa ainda em vida. O povo dissidente a seguia como que uma messias, uma verdadeira profeta, e logo tornaram-se devotos não apenas os diversos sexuais, mas também as mulheres, cisgêneras e todas as minorias que tocaram os 7 tambores do belo Apocalipse. Sua beatificação foi um processo rápido, já que após seu falecimento, os milagres atribuídos a ela logo começaram a acontecer. Em seguida, sua canonização foi suplicada pelo povo. Ao observar a relação de fé entre o povo e Digna Davi, a Igreja não tardou a instaurar o processo na congregação das causas dos santos. O Tribunal Diocesano elegeu seu postulado em tempo recorde. Na Sacra Exumação, confirmou-se a condição intersexual de Digna Davi, o que aumentou seu número de devotos. O caminho de milagres trilhado por ela gerou um aumento significativo de nascimentos de bebês intersexo logo após sua morte. Para a Igreja, essa foi a comprovação para sua beatificação. Para nós, para o nosso axé, Oxumaré, ele é um orixá masculino. Mas assim como toda cobra que você olha e é difícil de você identificar numa primeira olhada, sem muitas análises, se é fêmea ou se é macho, Oxumaré também carrega dentro de si essa dualidade. Para a canonização, o milagre foi ainda maior. Uma mãe feminista, ao receber o resultado do ultrassom sobre o sexo de seu bebê, ficou profundamente abalada quando soube que carregava em seu ventre um feto com genitália exclusivamente masculina. Eis que tal mãe se pôs a rezar e a pedir um milagre a Digna Davi, e tal foi a surpresa de todos no centro cirúrgico quando foi parido um bebê intersexo. Nenhum médico conseguia explicar o que havia acontecido. Todos os exames mostravam um bebê com genitália apenas masculina. Um milagre. Estava comprovado o milagre de Digna Davi.
A igreja destaca os louvores transmutadores presentes na teoria de gênero. Sobre este ponto, o Papa Francisco nos lembrou que o caminho para a paz exige respeito pelo direito das pessoas. O Vaticano não teve dúvidas, era digna de ser venerada. Digna Davi foi canonizada por lotação máxima da Praça São Pedro e transmissão ao vivo para todo o planeta. As operadoras de internet tiveram que montar um esquema de suporte extra para garantir a difusão do evento via web. E não foi nenhuma surpresa quando começaram a acontecer as cirurgias de completude sexual. Se as deusas fizeram algumas pessoas privilegiadas à sua imagem e semelhança, todas as pessoas desejavam estar à imagem e semelhança com as deusas, agora purificadas em digna Davi. E foi assim que aconteceu o fenômeno mais significativo da era farmacopornográfica. O Xumaré ele é um movimento, ele é quem garante o movimento de rotação da Terra. O Xumaré ele se enrola ao redor de todo o planeta, garantindo que a Terra esteja sempre em movimento. Homens e mulheres, sentindo-se inacabados, procuravam ajuda médica para a implementação cirúrgica dos órgãos sexuais que lhes faltavam. Mulheres cisgêneras implantavam pênis, homens cisgêneros implantavam vaginas. No pós-cirúrgico, a aplicação de hormônios característicos ao sexo oposto do nascimento garantia o desenvolvimento de aspectos marcadamente masculinos ou femininos, que, ao se mesclar com os aspectos sexuais genéticos, desenvolviam rapidamente a tão desejada aparência ambígua. O processo cirúrgico completamente sexual, também conhecido como irregularidade de gênero, é um conjunto de procedimentos que visa modificar os órgãos sexuais e as características físicas da pessoa em transição. E o processo é altamente individualizado, pode envolver múltiplas cirurgias, dependendo das necessidades da pessoa em transição. A integralidade de gênero pode ocorrer tanto no sentido de masculinização complementar de pessoas XX, quanto de feminização complementar de pessoas XY. Na masculinização complementar, o principal procedimento cirúrgico é a metodoplastia, que é a criação do pênis a partir do clítoris, e a feminização complementar ocorre a vaginoplastia, que é a criação da vagina. Atualmente, a medicina reprodutiva está em fase de teste de transplante de útero e de saco escrotal, mas infelizmente ainda não é possível para a integridade de gênero. A partir do procedimento cirúrgico e realizar a autorreprodução, essa ainda é uma competência apenas dos nascidos intersexuais, seja por intersexualidade plena ou sexagem embrionária intersexual. Os procedimentos cirúrgicos de completude sexual são complexos e realizados por equipes cirúrgicas especializadas. Antes e depois das cirurgias, vão fazer o acompanhamento médico que inclui terapia hormonal e para garantir uma adaptação plena, né, dos órgãos sexuais externos e uma transição acelerada para uma aparência ambígua.
Tempos atrás, poderia ter sido contraditório buscar satisfazer necessidades religiosas com procedimentos científicos. Mas depois do fenômeno Digna Davi, a própria igreja reconheceu a força do sujeito intersexual e o seu protagonismo no fim das hierarquias de gênero e na construção de uma sociedade justa aos olhos das deusas. O próprio Papa Francisco declarou ao lado da doutrina de fé e dignidade infinita que o desenvolvimento científico era uma vontade das deusas, e aos que não foram agraciados pela dádiva da intersexualidade era permitido obtê-la por procedimentos medicinais. O desenvolvimento dos órgãos sexuais ambíguos em humanos, uma condição também chamada de sublimação do desenvolvimento sexual, SDS, ou intersexualidade. Ocorre quando há uma elevação dos componentes genéticos, hormonais ou anatômicos que definem o sexo de uma pessoa. Este processo pode ocorrer por uma variedade de fatores que influenciam a diferenciação sexual durante o desenvolvimento embrionário. Quando o processo de diferenciação sexual binário é interrompido, ocorrem os chamados órgãos sexuais ambíguos, que não se enquadram claramente nas definições anatômicas limitantes. Isso pode ocorrer por combinações cromossômicas, interversão hormonal ou associações genéticas. A medicina reprodutiva tem conhecimento de que a intersexualidade plena acontece logo nos primeiros dias da formação do embrião. E a partir dessa informação, foi possível desenvolver a sexagem embrionária e a condução de bebês intersexo in vitro. Tal permissão não se fixava apenas nas cirurgias de completude sexual. Expandiram-se ao campo da reprodução assistida, sendo garantido o direito a pessoas de ambas as condições sexuais fecundarem in vitro seus bebês intersexo. A procura foi tão grande que, para atender a demanda, muitas clínicas veterinárias foram transformadas em centros de procriação medicamente assistida. Isso também porque, após tornarem-se seres completos, as pessoas foram abandonando o hábito de escravizar animais como suporte emocional. A escolha do sexo de um embrião fecundado in vitro é chamada de seleção de sexo, ou sexagem embrionária. Esse processo pode ser realizado através do tratamento de fertilização in vitro. Envolve a identificação do sexo cromossômico antes da sua transferência para o útero. Na FIV, os óvulos são coletados dos ovários e fertilizados pelos espermatozoides. Isso resulta na formação de embriões, que são cultivados até atingirem um estado adequado, geralmente entre o 3º e o 5º dia. Após o desenvolvimento embrionário para determinar o sexo do embrião, é necessário realizar uma biópsia embrionária. Isso envolve a retirada de uma pequena amostra de células do embrião, geralmente do trofoblasto, que mais tarde formará a placenta. No estágio de blastocisto, cerca de 5 a 6 dias após a fertilização. A intervenção que garantirá a geração de um embrião com órgãos sexuais ambíguos será a manipulação do cromossomo X e Y combinados. Desde a fase do surgimento do gene CRY, impulsionada pela redução dos índices de THT e injeção de uma carga mínima de estrogênio e progesterona. Essa nanocombinação hormonal, ainda na fase embrionária, resultará em um embrião com gônadas duplas e, consequentemente, órgãos sexuais internos e externos, ambíguos e completos.
Em seguida, com os novos resultados do PGD ou PGS, os embriões que foram geneticamente modificados e identificados como sendo intersexuais são escolhidos. O embrião escolhido é então transferido para o útero por meio de um procedimento simples e indolor. Se a implantação for bem sucedida, a gestação se inicia. Ensinando sobre a necessidade de respeitar a pessoa humana, Papa Francisco afirmou que a criação está antes de nós e deve ser recebida como um presente, sendo ela de origem natural ou por vias científicas. Segue-se que qualquer intervenção da completude do sexo tem a capacidade de expandir a dignidade que a pessoa recebeu desde o nascimento. Dentro disso tudo, há ainda as pessoas abençoadas pelos milagres, cada vez mais frequentes, de digna Davi, concedidas com a graça das deusas, dos nascimentos intersexo, que elevam a existência humana à categoria da integralidade. Aos demais, fica decretada a permissão, concedida pelo Papa Francisco, tanto de obterem seus bebês intersexo por meio da fertilização in vitro, quanto por cirurgias de completude sexual. There's a camera, you probably find that. And that's where it ended, but now people want a role in society, they want to feel that they have a position, they want to be an individual. And I think there's a lot of searching to find the individual within oneself. So what I know about your shoes, are those men's shoes or women's shoes or bisexual shoes? They shoes, you silly. Amém. Se o ponto zero da opressão foi a constituição da família individual, nada mais lógico que o ponto zero da revolução seja o fim dessa família.
Professor.